Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes. Boa tarde, pessoal. Nós estamos começando aqui a semana, segunda-feira, quase final de agosto. É impressionante como as coisas voam, né? O tempo voa. Essa semana tinha uma reportagem, eu tenho um artigo, se eu não me engano, eu acho que da Marta Medeiros, falando exatamente sobre o tempo. Não, Lia Luft, maravilhoso artigo na 0 hora de sábado e domingo, do fim de semana. Interessantíssimo artigo sobre o tempo, a utilização do tempo, maravilhoso. Parabéns. Né? Bom, nós estamos começando hoje, quase final de agosto, o nosso Gourmet na TV, aqui na RDC TV, canal 24 e canal 524 da NET, nas plataformas que vocês queiram utilizar, todas elas aí, no mundo todo a televisão está disponível. Uma coisa, esse negócio de comunicação hoje é um negócio, eu não canso de dizer, é impressionante, quem diria, né? Bom, de qualquer maneira, e o patrocínio glorioso de Assum Supermercados, a economia se faz com qualidade, e de Uzi. O Uzi tem vá com sede aos potes. Hoje eu tive a satisfação do pessoal da Uzi dizer que que o pessoal já enviou os nossos, vamos dizer, vocês estão vendo na tela aqui, as nossas embalagens da Uzi. Nós vamos fazer, quando chegar aqui na RDC TV, nós vamos fazer uma exposição, né, para vocês verem a praticidade do material da Uzi. E tem mais, né? Já convidei a nossa diretoria para aparecer por aqui, para a gente, com o que estiver dentro das embalagens, dentro dos potes, a gente fazer uma jantinha agradável aqui. E numa delas a gente vai botar um gelo, botar um espumante, vai comemorar isso aí. Tem que ser, gastronomia é comemoração, né? Então, a seriedade está ao lado da satisfação. Bom, nós estamos no programa de hoje, nós vamos iniciar a semana muito bem. Nós temos aqui eu não conheci o Fernando Gadelha, que vai contar um pouco da vida dele. Eu sempre faço essa introdução para a gente saber com quem está lidando. Via de regra, a gente fica satisfeito. Eu não sei se o Fernando começou aos 5 anos, aos 10 ou aos 22, né? Mas ele é apaixonado pelo que faz, né? Ele vai contar um pouco. Conta para nós, senão eu falo demais, Fernando. E tu fica aqui olhando. Junta comigo também, que falo bastante, então aí nós vamos se estender aí ao programa, né? Bom, eu queria agradecer primeiro aqui a RDC e dar uma boa noite a todos os gaúchos. É um prazer estar no estado do Rio Grande do Sul. O Fernando é paulista, eu que venho de São Paulo e no momento estou aqui em Porto Alegre faz 30 dias, Calil. Venho com a proposta aí de trazer uma coisinha que eu tenho certeza que a cidade vai gostar bastante, num projeto futuro aí. A minha história na gastronomia começou, eu creio, como a de muitas pessoas, né? Ainda novo, em casa, sou filho único, então eu tive que por muitas vezes me virar aí sozinho para poder preparar o meu próprio alimento. Sim. Mas é a única profissão que eu sempre tive, trabalhei sempre em cozinha, trabalhei sempre... É raro isso, hein? É raro, sabe? Hoje não, hoje com os jovens, ainda tem muitos jovens que vão para... tem um grupo de jovens que vai para gastronomia em função das faculdades, dos cursos, né? E começa ali, mas via de regra. Na época que eu pensei em gastronomia, ainda nem se pensava em curso, né? É verdade, isso que eu estou dizendo. Foi aprendendo mesmo no dia a dia, na necessidade. Claro, era assim, né? E aí chegou um momento, Calil, que eu pensei, vou profissionalizar, vou ter uma formação acadêmica em cima disso, e foi quando eu fui parar em Brasília. E fui estudar no IESB, que é uma instituição de ensino, né? Muito conhecida dentro da gastronomia. Isso. Tem um corpo docente muito bom. É um corpo docente formado pelos argentinos. Isso. Da Malcicebs, enfim, segue a mesma linha de educação. São competentes. Eu nunca tive curso deles, mas eu tenho referências muito boas. Por essa razão eu já fui, né? E em Brasília, comecei a minha história como personal chef. Nunca tive um estabelecimento em si, resolvi abrir uma própria marca de fornecimento de trabalho em gastronomia. Sim. E fiquei muito conhecido na cidade, onde eu trabalhei em embaixadas, trabalhei para o próprio governo e também em empresas privadas, empresas de governo e também nos consumidores, nos clientes sociais, né, de perfil social. Tem bastante atividade em Brasília nesse setor, né? Tem bastante atividade porque a cidade tem
casas gigantes, né? Apartamentos enormes, então as pessoas consomem esse tipo de serviço, chamam um chefe até a sua casa. E as embaixadas, quando recebem as pessoas e precisam fazer os eventos, elas acabam te chamando como personal chefe. Então o meu trabalho lá ficou muito conhecido. Depois de um tempo, eu fui para São Paulo, que é a minha cidade. Pois não. E lá eu fui trabalhar no restaurante Mani com uma chefe gaúcha, a chefe Helena Rizzo, da qual eu tenho um extremo orgulho. Isso dentro do meu currículo foi o que me trouxe, abriu muitas portas. A Helena seguiu daqui para Porto Alegre, a família dela, a família conhecidíssima, a família influente aqui. Além dela ser influente na gastronomia, a família da Helena tem tradição aqui nesse ela é um orgulho. Ela foi eleita a melhor chefe do ano pela revista Restaurant, né, uma revista inglesa. E dentro do Mani eu aprendi muitas coisas. Aí ali eu coloquei as técnicas em cima do aprendizado acadêmico. É um restaurante muito interessante, Mani. É um restaurante muito interessante. Depois eu saí de lá e não fiquei em São Paulo. Eu resolvi trocar de cidade. São Paulo ficou grande demais para o que eu penso. Amo São Paulo, mas eu resolvi vir aqui para Porto Alegre, que é uma cidade que todas as vezes que eu vim passear, eu olhava e falava: eu gosto muito dessa tradição gaúcha, eu gosto muito da cidade, é uma cidade muito bonita. E é um perfil da comida que eu gosto, de se reunir em família, de uma comida tradicional, uma comida que reúne, né? E a partir daí eu tracei um plano e agora estou numa fase de execução dele, que é vir morar na cidade. Tá certo. Bom, tu tá te instalando por aqui, né? Mas é nessa a tua atividade ainda. Depois vai ter um estabelecimento, provavelmente, eu acho que está dentro do teu projeto, né? É um projeto. Por enquanto tu tá trabalhando em atividade como personal. Por enquanto, eu tinha o plano de ficar estudando o comportamento do cliente, porque hoje em dia, quando você vai investir, você precisa fazer esse... com calma, tu queria fazer uns meses de sabatismo de estudo, aí. Ficar olhando o comportamento, o que é se consumir. Para minha surpresa, eu fiz algumas postagens e algumas pessoas ficaram sabendo do meu trabalho e a gente começou a fornecer algumas tortas, alguns bolos, doces que as pessoas aqui gostam e consomem bastante, como cheesecake, banoffee, lemon curd, esse próprio que eu vou fazer aqui hoje para vocês. E as pessoas com essa tradição da cidade de consumir brunch, consumir café, elas começaram a me contratar e a pedir alguns doces e, para minha surpresa, eu estou fornecendo aí já até para algumas cafeterias da cidade. Que bom, que legal, isso é importante. São duas as situações, que tem mercado, né? O mercado quando se faz com bom gosto e com qualidade, primeira coisa, né? E segundo, porque tem o teu entusiasmo nisso aí, né? Na gastronomia, principalmente na confeitaria, né, Calil? Se você não investir na qualidade do ingrediente, o doce, ele tem aquela receita, ele tem aquele... A confeitaria, ela é uma ciência, ela é uma matemática, mas você precisa investir na qualidade. Sim, claro. Isso, logicamente, interfere em valores. Você tem um valor agregado para o teu produto, mas você precisa proporcionar para a pessoa não a questão dela comer doce, comer açúcar. É aquilo que nós falávamos um pouco antes de começar. Ela tem que comer. Se é um bolo de frutas, ela tem que sentir o sabor da fruta, ela precisa sentir o sabor da nata, ela precisa saber a acidez, tem que identificar as coisas dentro de um doce. Não simplesmente um doce grosseiro, né? E a cidade consome uns doces que eu gosto muito de preparar, que é essa coisa afetiva de tortas, de bolos. Eu já tive a oportunidade de montar um brunch na casa da pessoa e fui muito bem elogiado e eu espero que isso siga até a loja física. Tá ótimo. Nós temos a gastronomia por aqui, ela tem surtido em alguns elementos, ela tem evoluído de uma forma, vamos dizer assim, absolutamente inovadora. Ou seja, na questão dos cafés e dos doces que se apresentam, né? Nós temos alguns exemplos recentes aí, que envolve um pouco dessa tua matéria, que é a farinha, a questão das padarias, que nós estamos aqui agora tendo algumas referências interessantíssimas, né? Então, tu está chegando num momento muito interessante, criativo, e eu acho que depois de todo o desastre que se abateu sobre o país nessa crise que todo mundo fala, mas a crise foi uma coisa assim de 3, 4 anos praticamente. Nós vivemos depois da Copa do Mundo de 14, eu tenho bem essa referência,
a tragédia social aqui ficou muito... Não estou falando em política, hein, gente? Eu estou falando efetivamente em consumo, em hábito, né? Eu estou falando isso, não estou misturando o que aconteceu. Porque senão começa todo mundo a achar que não é isso. Posicionando politicamente. Não é isso. Eu estou dizendo que realmente nós tivemos... Eu não quero nem falar de dizer que foi crise. Se abateu um quase não, né? Abriu, fechou tudo, não sei o que. Então, essa fase eu acho que nós estamos gradativamente conseguindo sair desse buraco. Está chegando um momento Você sabe, Calil, que circulando pela cidade esses dias, a gente ficou sabendo, aí eu vim a Porto Alegre no período que isso estava bem evidente, não só em Porto Alegre, mas em várias cidades no país. Mas agora uma coisa que traz até alegria, quando a gente olha, você vê muitas fachadas sendo recuperadas, sem dúvida, uns trabalhos sendo feitos, ou seja, a economia, principalmente de pequenos comércios, de gastronomia da cidade, ela vem reaquecendo e a gente vem aí para morder uma parte Vamos lá. Dessa fatia. Bom, gente, esse foi o primeiro bloco do Gourmet da TV de hoje, com o nosso convidado, que é o Fernando Gadelha, que depois nós vamos passar para a nossa bancada. Vamos ver com a chegada do Beto e com a presença do Riva. Nós estamos aqui na nossa equipe, né, vendo a nossa Cris mexendo nos papéis. Então, por essa razão, voltamos em seguida com Gourmet na TV. Pessoal, nós estamos retornando com o nosso Gourmet na TV de hoje, segunda-feira, né? Patrocínio de Assum Supermercados e de Uzi. Aliás, o Beto não estava aqui quando eu anunciei, a Uzi já colocou no correio os nossos potes, quer dizer, essa semana nós estaremos, né, já estaremos assistindo o nosso mise en place com potes da Uzi. Né? Bom, gente, o Fernando Gadelha, que vocês viram conversar com essa disposição toda aí no primeiro bloco, vai nos fazer uns scones, né, com limão, né? É um preparo tipo inglês. Então conta a história e começa o trabalho e diz que vai... Cada país o scone é uma espécie de um cookie, né? É uma espécie de um cookie. É o pão de queijo inglês. É a cuca. É o que tem de tradicional em cada lugar. A gente, no caso aqui dos cafés, alguns já têm fornecido isso. Então eu vou preparar aqui um scone. Tenho algumas variações dele que mais pra frente a gente vai falar e um creme de limão siciliano, que é um lemon curd para acompanhar ele. Tá certo. Então o primeiro passo... Já trouxeste o limão espremido? Já trouxe o limão espremido. Mas que coisa, nós estamos ficando muito organizados nesse programa, porque os caras já chegam aqui com tudo pronto, bababá. Eu já estou ficando eu tenho que começar a pensar seriamente. Eu tenho que começar seriamente a fazer com que os nossos convidados façam duas receitas. Por quê? Porque eles já trazem tudo bonitinho, ovo quebrado, limão espremido, decoração feita. Pô, tá ficando ótimo isso. Vamos lá então, Fernando. Bom, o primeiro passo aqui é a escolha de uma boa farinha. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos aí algumas marcas, mesmo de supermercado, que funcionam muito bem. Funcionam bem, né? Eu tenho algumas marcas boas. Na verdade, a gente vai pegar uma 00 Uruguai aqui, uma 00, daí é diferente. Sim. Né? Mas de qualquer maneira, vamos tirar daqui para poder apresentar bem a tomate, depois a gente coloca aí. Bora lá. Tá? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou misturar os secos. Eu tenho farinha já enriquecida com o fermento, tá? O fermento é um fermento químico normal, não precisa ser um fermento de panificação. Sim. Então a gente vai misturar aqui. Tenho 400 gramas de farinha, 60 gramas de açúcar. A gente não vai deixar isso aqui muito doce. Açúcar cristalizado? Açúcar refinado. Refinado normal. E nós vamos misturar a manteiga. Sim. Manteiga aqui, sem sal. Manteiga sem sal. A manteiga o mais possível gelada que você puder misturar. É importantíssimo que essa manteiga esteja bem gelada. Quando a gente vai fazer... bem gelado, deixa eu perguntar, o espectador tem... Olha, tu não tem ideia como as pessoas na rua, no supermercado, nas lojas... Eu que não tinha essa experiência, como não era comunicador, né, agora com esse programa, as pessoas, tu não tem ideia como atacam a gente e perguntam, pô, não viu? Ou amigos mesmo de alguns lugares que veem o programa, dizem, pai, não vi, como é que ficou a receita? Como é que é aquilo? Como é que é a receita? Como é que é a manteiga gelada? Explica. É o seguinte, vamos lá. Eu tenho a não manteiga, é congelada, não é congelada. Eu tenho a manteiga derretida, que é em ponto de líquida. Eu tenho a manteiga em ponto pomada, que é a manteiga em ponto a temperatura de ambiente. É a pomada. E eu tenho a
gelada. Ela é quase congelada. Eu preciso poder cortá-la. Sim, esse é o ponto. Então tá? é o ponto. Interessante. Toda a massa que nós vamos fazer, que são as massas quebradiças, ela precisa ter uma manteiga muito gelada. Outra coisa, alguns cozinheiros vão lá e pegam a massa e vão com a mão. Eu tô imaginando a gente cozinhar, a gente que cozinha, que gosta de cozinhar, fala, pô, é legal, eu gosto de fazer isso e assim, pô, quando a gente fez certo, eu tô rindo que eu tô fazendo certo. Eu gosto de explicar direitinho, porque daí é aquela história, Calil, a pessoa fala assim, poxa, mas a minha massa não ficou com aquela crocância. Por quê? Porque a manteiga não estava eu, por exemplo, que não tenho a técnica, não tenho o teu aprendizado, apanhei para tentar esse troço. Bom, aqui nós vamos fazer uma técnica de misturar a farinha com a manteiga. E o açúcar. Chefe, por que o senhor não põe a mão aí nessa massa? Por quê? A minha mão está quente, então nós vamos perder uma coisa importantíssima aqui nessa receita, dentro da técnica que a gente tem que utilizar, que é estar tudo muito gelado. Então, se eu vim com a mão quente aqui, ela vai começar a derreter a manteiga rapidamente e isso aqui não vai dar a liga correta. Então, num primeiro momento, eu vou aqui com a espátula para fazer essa farofa. Perfeito. Então, estou aqui, ó, fazendo a farofa. A gente colocou aqui, Calil, 100 gramas de manteiga, tá? Se alguém perguntar. Então, até agora, 400 gramas de farinha, 60 gramas de açúcar, e 1/4 de manteiga, 20 gramas de fermento em pó e 100 gramas de vai manteiga. bastante fermento, né? Vai bastante fermento, por quê? 20 gramas é bastante fermento. Isso é bastante fermento. Né? Por quê? Porque ele precisa crescer, só que ele não vai ter a ação de fermentar, né? Mas ele vai crescer lá no forno. Por isso que foi utilizado um fermento químico. Bom, fiz aqui essa farofa, eu vou começar a acrescentar os líquidos, tá? Certo. Aqui eu tenho 60 gramas de iogurte. De iogurte natural. Exato. Sem tempero, sem nada. Natural, sem tempero, normal. Sem nada. O normal. 150 gramas de creme de leite. É aquele creme de leite de caixinha mesmo, tá? Para certas coisas, o creme de leite de caixinha é melhor para certas receitas. Exato. Eu já aprendi isso aqui também. É o seguinte, a gente vai acrescentar os ovos, só que eu tenho uma técnica aqui antes de colocar o ovo. Você nunca coloca numa massa dessa o ovo inteiro, tá? É necessário que você coloque o ovo quebrado. Certo. Por quê, Calil? Na hora que eu vou colocar, se eu coloco ele com inteiro, a clara liberada, com a clara, ele vai manchar essa massa, ele vai ficar a massa com os pontos amarelos, outros pontos... Interessante, muito outros bom. Outros pontos, enfim, vai ficar tudo pontilhado. Eu nem então sabia coloquei eu nem sabia aqui, porque eu fazia isso. Opa, normal. A gente vai misturar essa massa com a farinha. Que beleza. Então, se eu coloco aqui a gema... ovo só. Um ovo só. Se eu coloco aqui a gema inteira, ela vai ficar os pontinhos da gema na minha massa. E na hora que assar, isso aqui vai ficar cheio de pontos amarelos. Isso não é interessante. Então, a gente vai amassando aqui igual o padeiro faz lá. Tá? Bom, chegou num ponto aqui que eu já consigo trabalhar essa massa com a mão, tá? Tá. Então eu vou trabalhar ela para depois a gente modelar os pãezinhos, tá? Perfeito. Vamos lá. Vou com uma mão só, deixar sempre uma livre, né? Sim, para mexer. Muita gente vai lá, põe as duas mãos, aí precisa pegar alguma coisa, enche a cozinha de farinha. Então, a gente vai dar a liga aqui nela. Ficando ótimo, tá ficando, e olha, ela tá pegando consistência mesmo. Ela vai agregando. E esse iogurte que a gente colocou aqui, esse creme de leite, vai dar uma leveza nela, né? Por quê? Na hora que você morder eles são muito naturais também, né? Um iogurte natural e um creme de leite leve. Se você for fazer essa mesma receita de scone sem o iogurte e sem... Tem muitas receitas que são sem, só que você vai comer e ele vai ficar muito seco. Então, ele vai ficar desagradável, vai ficar um biscoito seco. Então, e você reparou que a massa não é muito doce. Não, e tá bem o seguinte, ela vai ficar bem macia mesmo, tem razão. Ó, e ela mesmo já vai graças limpando... ao creme de leite e ao iogurte. E ao iogurte. E ela já vai limpando a bancada ela mesma, ó. Vai pegando... nem precisa... A própria farinha se incorporou, né? Tudo que está na bancada, ela vai pegando ela. Aqui eu já consigo usar as duas mãos, porque... Sim. Ela já... Tá bem seca, vou usar as hastes. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente,
que eu tô quase me escondendo aqui, olha aqui, gente. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu vou tentar fazer o meu SCOM, mas na terceira ou quarta vez eu vou conseguir toda essa prática, ou daqui na 10ª, né? Que não é fácil, na primeira vez a gente fazer com essa facilidade que o Fernando está nos apresentando aqui. Bom, Calil. Mas tem corrida nisso aí já há tempo, aqui, né? Aqui é bom também que você já faz a ginástica do dia ali, né? Claro. Mas não é uma massa difícil de trabalhar. Se você quiser apertar ela, ó. Quero mesmo. Eu gosto de apertar. massa... Não, tá tranquilo. E quanto tempo ela tem que ficar com esse fermento todo? Então, aqui como é um fermento... Não tem que... Como é um fermento químico, ele não vai expandir agora, só mesmo com temperatura. Então, pode ficar tranquilo, ela não vai formar gás dentro da massa. Então, não tem problema nenhum dela ficar aqui o tempo que for. Ela não vai entrar num processo de fermentação como um pão. Ah, sim. Tá? O importante é ela estar toda mexida, a manteiga não pode ter pedaços e não pode ter pontos amarelos do ovo. Perfeito. Seguinte, a massa está pronta, só que aqui ela está um pouco mole. Sim. O que a gente vai fazer? Leva na geladeira durante uns 20 minutos e ela vai ficar um pouquinho mais dura para você poder abrir ela no rolo. Certo. Vamos fazer o seguinte, Fernando, só para a gente, o espectador sabe que nós temos o programa tem um time, né? Então nós temos que fazer essa massa efetivamente, essa massa que o Fernando fez para vocês, ela pode no final do programa, ela já está no ponto que o Fernando falou agora. Exato. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar na geladeira agora, tá? Porque nós temos certeza que no final do programa, que vai ter uma meia hora aí mais ou menos, né? A gente consegue mostrar para o espectador, porque o Fernando já trouxe uma massa pronta para poder elaborar os seus scones, porque senão a gente não conseguia fazer no time do programa a massa e a própria massa. Então, exato, exatamente. Mas nós estamos fazendo referência à massa, ao tempo que ela tem e porque não dá o tempo do cozimento. Certo? Em casa aí o ideal é quando você terminar de fazer amassar, põe na geladeira uns 20 minutos, voltou, você já consegue abrir com o rolo. É isso que eu estou sugerindo para a gente ver depois a textura que ela vai ficar. Eu vou colocar ali, gente, na geladeira. Ó. Bom, agora, os scones geralmente na Inglaterra, quando nós vamos comer esse tipo de preparo, eles são servidos, pode ser servido puro ou pode ser servido com creme de limão, que é o mais tradicional. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente pode fornecer ele, pode consumir ele Quanto com tempo? nata. Deixa eu te cortar, deixa eu te interromper. Claro. Quanto tempo leva de forno o scone? O scone leva de 15 a 17 minutos a 190 graus no forno, Então nós vamos colocar os teus scones do teste pronto, nós vamos colocar, né? Vamos colocá-los. Então vamos colocar. E deixa eu só mostrar uma coisa aqui, Calil. Nós temos tempo nesse bloco aqui para mostrar? Temos nesse bloco, temos. Bom, você pode... Eu estava falando a variação do creme, mas vamos falar uma coisa antes. Aqui eu trouxe a variação de sabores. Eu posso fornecê-los puro, como está naquela massa, já assado daquele jeito, ou então aqui eu trouxe alguns misturados com passas e outros misturados com mirtilo. Perfeito. Que quando assa, o mirtilo fica bem legal dentro do pote, dentro do eu estou curioso. Então, a sugestão que nós temos depois, mais uns 20 minutos do programa, no último bloco a gente vai se dedicar a comer um pouquinho dos scones, né? Mas a gente põe para assar lá no último para comer no último não dá tempo, não dá então, tempo. Nós estamos meia hora de programa, Joia. então vamos deixar ele pegar os nossos 15, 20 minutos aí, né? A gente já traz ele aqui para mostrar pro pessoal pronto e o cheiro invadir aqui o estúdio. Perfume sempre é bom. Nós estamos com, 190 graus, 15 minutos, ele fica nós estamos jóia. com 26, vai dar o final do programa quase. Perfeito. Tá? Bom, vamos lá. Ele, como eu estava dizendo, ele pode ser servido com creme de limão, que é o que nós vamos preparar aqui. Ele pode ser servido com nata, pode ser servido com chimia ou então simplesmente puro, sem nada, quentinho, fica jóia também. E é legal você servi-lo com chá, um café, ele é perfeito para acompanhar aí um chá da tarde, um coffee break, um brunch, enfim. Bom, vamos ao creme? Nós vamos deixar esse creme, eu acho, para o bloco seguinte, né? Pessoal, vamos encerrar esse bloco, porque senão depois a gente não tem nem tempo de brindar com um vinho que está servido aqui, que o Beto chegou e serviu para nós aqui no intervalo, né? Porque no começo vocês viram que não tinha nada aqui, mas o homem já está ficando técnico, vai virar mordomo do programa além de câmera, né? Bom, de qualquer maneira, nós vamos deixar o Lemon Curd para o acompanhamento do nosso scones, para o próximo bloco com o chefe Fernando Gadelha, que está maravilhoso no nosso programa, muito agradável.
Voltamos em seguida com Gourmet na TV. TV com patrocínio de Assum e Use. Assum Supermercados, economia se faz qualidade, e Use, vá com fome aos potes, né? Nós estamos trazendo hoje o Fernando Gadelha, o chefe Fernando Gadelha. O telefone do Fernando está chegando em Porto Alegre há pouco tempo, é 991 15 6227, 991 15 6227, e o Instagram do Fernando é chefe Fernando Gadelha. Arroba chefe Fernando Gadelha. Arroba chefe Fernando, sempre lá arroba. No Instagram as pessoas conseguem acompanhar meu trabalho. Instagram sempre arroba. E lá conseguem pedir, fazer encomendas de tudo aí que a gente tem para cafeteria. Tá ótimo, Fernando. Foi muito bom que a gente tem que agregar a gastronomia nossa aqui, em tudo que é lugar, talentos, assim por diante. Antes de começar a agregar muita coisa, vamos aproveitar que trabalhaste muito com a tua massa, com a nossa massa, que hoje, né, um vinhozinho branco para começar a semana, né? Eu sempre digo aqui, repito, né, o brinde nunca é no final do programa, que parece de despedida. Sim, o brinde sempre parece uma despedida, né? Mas é melhor deixar um até breve. Não é verdade? Vamos lá. Saúde, gente. Vocês veem que nós estamos começando devagar a semana com um vinhozinho branco, um chardonnayzinho tranquilo, sem nenhum malefício à saúde. Eu vou pedir a licença, vou colocá-lo lá tá e a gente vai dar a sequência então. Vamos lá, vamos no nosso Lemon Curd. Aqui a gente precisa prestar atenção. O primeiro que nós vamos colocar aqui são 100 gramas de açúcar. Açúcar refinado. Açúcar refinado. E ele é um creme à base de gemas, tá? Então eu vou colocar aqui gemas, o que vai ajudar a coagular. Aqui eu tenho 5 gemas de ovos. 5 gemas e detalhe, eu tenho o 6º ovo inteiro. Então são 5 gemas e um ovo inteiro. Sim. Além disso, eu vou colocar aqui 80 ml. 5 gemas e um ovo inteiro. São 6 ovos no total. 5 gemas e um ovo. Sim. O açúcar e eu vou adicionar o suco, 80 ml de suco de limão. Eu estou utilizando o limão siciliano, que é o que eu acho que tem um gosto mais agradável. É mais suave, já que nós vamos trabalhar com o creme. É o seguinte, eu adicionei tudo isso na panela, Calil. O limão já vai direto também? Já vai direto também. Tá, ótimo. Como ele não tem leite, não tem problema. Se tivesse leite, ele não podia aqui, senão ele ia coagular e ia talhar. Eu não sei essas coisas muitas vezes, mas a gente acha que sabe. Mas eu sempre faço a pergunta, voltando para a experiência pessoal, mas principalmente para o espectador, né? A gente, para um pouquinho, botar o limão. A pergunta não era incoerente, botar o limão. Eu vi que tu colocasse o limão, os espectadores viram, daí eu fiz a pergunta exatamente para tu responder dessa maneira. O que acontece? E eu fico satisfeito que a tua resposta foi positiva, porque não tem leite. Quando você for fazer qualquer creme à base de gemas, que é um coagulante, tem gelatina que é coagulante, tem, enfim, tantos outros coagulantes que tem hoje aí. A gema aqui nós estamos usando ela como coagulante, então quando é gema, pode ir coisa ácida, pode ir o limão, não tem problema, abacaxi, enfim, pode ir. Agora, se for o leite, aí ele vai entrar numa outra fase do processo, porque senão ele vai talhar o nosso tem que ser creme. depois, né? Coloquei a gema, você não pode levar essa panela diretamente ao fogo. Tá? Por quê? Porque senão ele vai acabar virando um omelete. Eu vou fazer o primeiro seguinte, eu vou, antes do fogo... Bate aqui, bate pro Beto poder marcar ali. Antes do fogo, eu vou destruir essas gemas, tá? Eu vou misturá-la com açúcar fora do fogo. Então aqui, ó, a gema se desfez. Falei um desfez... né? Se desfez. Não, eu tô falando o sotaque. Já tá, né? Bom, desfiz aqui a gema. Quando começar a dizer assim, coisa aconteceu, daí fica... Capaz. Capaz, né? Barbaridade. Algumas expressões eu venho aprendendo e eu tenho achado incríveis. Bom, aí aqui eu derreti, né? E a gente vai começar aqui o processo do fogo, tá? Eu preciso de um fogo bem baixo. Um fogo bem baixo, então nós vamos botar neste fogo aqui, ó. Tá? Tá, vamos lá. É mais baixo. Tá ótimo essa altura, querido. Aqui, não posso parar de mexer. Barbaridade. Nós vamos terminar o bloco, o Beto, tu mostrando lá no forno aqueles scones crescendo. Eles sobem, né? Impressionante. Tá lá, mas depois, no final, deixa ele primeiro fazer esse trabalho aqui. Bom, Calil, aqui eu deixei para fazer todo no ar, porque... Perfeito.
aqui é o seguinte. Quanto tempo leva? 15 minutos isso? Não. É um pouquinho menos. Ele já vai começar a engrossar esse caldo, tá? Perfeito. Ele já está engrossando, ele já está ganhando corpo aqui. Eu não posso deixá-lo Que mexer. com os cristais de açúcar, porque senão é um creme tecnicamente incorreto. E tá? se eu fizesse, eu posso fazer isso só para perguntar, tá bom, viu? Com açúcar cristal? O cristal ele vai ter um problema que ele vai deixar os grumos de açúcar. Ah, tá. Então, quando você for comer, ele vai sair da característica de um creme. Muitas vezes eu tinha a ideia que me diz uma coisa, tu que entende desse negócio, até para a cultura geral do povo e da nação, né? O açúcar cristal para fazer, tu usa para fazer doce, para fazer geleia, para fazer essas coisas, é para isso, né? Para fazer geleia, para você ideal, fazer, né? por exemplo, para você poder fazer alguns processos de caramelização, como um creme brulee, por exemplo. Sim. Você pode usar o cristal, Sim. que ele fica perfeito para Perfeito. fazer aquele espelho Nesse de caramelização. tipo de aqui nós temos cristal refinado, pode ser demerara nisso aí? O demerara vai escurecer nosso caldo. Vai ficar escuro, escurecer nosso creme, né? eu imaginei. O demerara, ele combina muito com o preparo de bolos, de pães. né? Os bolos com açúcar demerara, o açúcar mascavo, Isso. emprega um sabor bem interessante. Aqui eu vou mexendo ele Eu tô aproveitando tranquilamente. para explorar o chefe e vocês aproveitarem comigo essa exploração aqui, né? É um prazer Vocês pensam que o vinho é de graça? Quando me perguntam assim, qual é a importância de um programa que fale sobre gastronomia, eu acho que é o dividir o conhecimento. Claro, mas claro. É você trazer uma Tem- receita simples, Claro. também eu não posso chegar aqui com uma receita complicada, para as pessoas terem o prazer de poder fazer em casa e começar a ganhar o Esse é o interesse. objetivo, eu acho, da tua demonstração aqui de conhecimento e do nosso programa da gastronomia de boa qualidade. A gente pode subir o fogo? Pode, eu botei baixinho, tu pedisse baixinho, eu botei Vamos baixo. lá, a gente vai subir um pouquinho aqui para acelerar. Eu vou mexer nesse creme, se tiver Aqui já não preciso mais do fouet, pode ser já com uma colher. Se tiver uma daquela espátula, Tem. Pode ser essa? pode, perfeito. Porque Eu o vou- fouet aqui, ele começa a fazer muita espuma. Sim. E aí ele vai perdendo a característica do creme. Ah, Então, olha aqui, aí, olha ó. só. Olha aí, gente. Outra- Beth Moraes. Beth Moraes é a mulher uma amiga, colega, advogada, mulher do meu amigo Odilon Moraes, que é um engenheiro, cozinheiro de mão cheia. Né? E a Beth conta essa história aqui pela 50ª vez aqui no programa. A Beth, há uns 40 anos, quando o Odilon, quando ele era guri, começou a cozinhar, né? E nós começamos a cozinhar, e a Beth chegou assim, agora que o Odilon começou a cozinhar, mexedor, como é que é? Mexedor virou fouet. Mexedor virou fouet, não sei o que virou chinois, e assim vai indo. Vamos Coador lá. virou chinois. né? Coador virou chinois. Assim vai Bom, indo. aqui eu vou mexendo. A gente pode reparar que esse creme já começa a ganhar corpo. Olha aí. Tá vendo? É. Eu não posso deixá-lo ter grumos, senão Sim. ele é um creme Sim. tecnicamente Aí incorreto. já vai tirando do fogo. Aqui eu já posso voltar pro fouet, porque ele não vai mais espumar. Agora ele vai destruir os grumos. A gente pode desligar o fogo. As gemas já estão cozidas, o que vai ter aquela temperatura de segurança. E o que eu vou fazer aqui agora, Calil? Sim. Poxa, Fernando, do jeito que tá aqui já tá legal, já tá ótimo. Não, vamos fazer a coisa certa e a gente vai colocar... Nós temos 12 minutos já no nosso scones, está 12 minutos no forno. A gente vai entrar com a manteiga. Para quê? Perfeito. Eu quero deixar esse creme brilhoso A mesma manteiga sem sal e gelada. e gelada. Eu quero dar um toque aveludado nele, Pois não. então eu vou desmanchar essa manteiga aqui nesse preparo. Essa manteiga, ela vai suavizar também, porque é o seguinte, nós temos os contrastes, né, dentro dos pratos. Nós entramos com limão, é acidez. Qual é o contraste? Gordura. Então nós vamos entrar com a manteiga. Perfeito. Olha como ele vai ficando brilhoso. Tá maravilhoso. Tá bonito mesmo. Temos um lemon curd, Um lemon curd. típico creme inglês. Não, um creme inglês é um outro creme, É, porém creme é um inglês. creme Não misture. consumido Não, porque senão tipo- creme inglês, creme inglês... Não, vai senão pensar- amanhã estão falando, o chefe falou na televisão. Não, é um típico creme consumido pelos ingleses. Não é o creme inglês que todas as horas nós estamos fazendo aí, é aquele que a gente faz, o mingauzinho, que é aquele que a Não. gente faz. Não. E esse daqui, um dos melhores que eu já comi na minha Interessante, vida. muito bom e fácil de fazer, né? Um dos melhores que eu já comi na minha vida tem um hotel em Buenos Aires chamado Alvear. Sim, Alvear,
tem um dos melhores lemon curd do mundo, na minha opinião. O Alvear é um dos melhores hotéis de Buenos Aires tradicionalmente. Ele tem um brunch que serve um creme desse que verdade. é incrível. E eu tenho um professor que era o confeiteiro de lá. Inclusive, um abraço para o Sebastian, que é cozinheiro de mão cheia. O Alvear é um hotel de mão cheia. Exato. Bom, finalizamos o creme. Daí, amigo Silva, quer uma bolachinha? Depois eu vou te levar lá. O Silva tá ali começando o programa. A gente pode deixar para servi-lo no final, que ele vai esfriando aqui. Certo. E os nossos scones, como será que estão? Eu acho que nossos escolhas estão na... Vamos pegar alguma... Chegando no Eu tenho impressão, olha lá, nós estamos com 14 minutos. Falta 1 minuto pra gente... Eles ainda podem ficar ali mais um pouquinho. Pode, nós vamos fazer o seguinte, nós temos 2 minutos de... Depois é o seguinte, para terminar o nosso lemon curd tá pronto. Tá pronto. Dá tempo de eu mostrar só um truque ali no... Pode. Eu quero mostrar, eu vou precisar tirar ele do forno. Tira, daí o Beto pega aqui, ó. Eu quero só mostrar uma coisa que nós precisamos fazer no preparo dele, tá? Nós precisamos fazer o seguinte. Ó. Eles aqui já estão crescendo. O que eu vou fazer na metade do tempo? Faltando aí uns 3 minutos, eu vou banhá-los. Que é o caso agora. Com um ovo. O ovo. Se quiser, junto desse ovo aqui, colocar Manteiga. leite. Leite, Eu tô Fica dando legal palpite, também. hein, gente? Por isso que eu tô dando palpite mesmo que eu gosto. Voam a passas ali, não tem problema. Coloca aqui. Vamos provar. E ó, vou pintá-los, né? Isso aqui vai aplicar uma cor, né? Porque a gema ela tem a sua parte de gordura. Claro, E ela vai começar claro. a agir os açúcares. Aqui. Pronto. Aqui tá os de mirtilo e os de passas. Fica incrível. Boa sugestão. Muito boa sugestão no mirtilo quanto a passa. Fica incrível. Eu vou voltar pro forno. Tá certo. Deixá-los chefe. Vai mais... lá. Nós vamos deixar no intervalo aí. né? Nós vamos deixar no intervalo o nosso... Bom, terminamos o preparo do lemon curd, colocamos lá. Nós temos aquela massa, a gente pode mostrar como vamos fazer abre. o seguinte, vamos fazer o intervalo, daí na volta nós vamos passar o time da massa que tu disseste e depois nós vamos colocar os nossos cones aí vamos dizer assim, no povo. Voltamos em seguida com Gourmets na TV, hoje com o chefe Fernando Gadelha. Pessoal, nós estamos voltando com essa imagem maravilhosa do Lemon Curd, feito pelo chefe Fernando Gadelha, para acompanhar o nosso scones. Né? Vamos tirar da geladeira. Vamos mostrar como vamos abre, tirar, né? como é que pessoal é. ter uma Vamos lá. ideia aí da técnica para abrir essa massa. Obrigado. É o seguinte, Calil. As pessoas quando vão abrir massa, geralmente manda farinha na bancada. Eu não gosto muito porque senão a gente vai começar a deixar isso pesado. Ela já ganhou aqui uma temperatura que eu consigo trabalhar, então só vou virar ela aqui em cima da bancada e a gente vai abrir. Eu vou cortar a metade aqui, É muita coisa. que é muita coisa. Então a gente consegue trabalhar com esse daqui só para mostrar para o pessoal em casa qual é que é a espessura, né? Sim. Correta. Do scone. Ó. Você vai abrir trazendo em movimentos sempre para lá e para cá, não é mandar de uma vez. Sim. Abre para cá, abre para lá, para cá, para cá. Sempre na espessura de 1 centímetro. Ali tá aparecendo bem no vídeo, ó. 1 centímetro é o suficiente. Perfeito. Aí você vai vir com um cortador. Aqui nessa fase, antes de abrir aqui, Calil, a pessoa pode misturar o mirtilo, pode misturar passas, pode misturar chocolate em gotas, Claro. por que não, né? A Por que massa não? dela Claro. ela faz, tá na... Chama a criançada para fazer, é uma receita gostosa também de chamar a claro, criançada claro, para fazer, claro. né? Aí aqui você vem com um cortador e vai marcando. Você vai fazer eles do tamanho que você achar interessante aí. Olha que massa maravilhosa de puxar. Maravilhosa de puxar, maravilhosa. Junta de novo, vamos de novo. Junta de novo. Aqui você vai mandar numa forma enfarinhada, que vai voltar para o forno.
E aqui, ó, facinho de trabalhar ela novamente. É muito simples. Pra cá, Aqui. pra lá. Eu vou dar o exemplo, vou deixar aqui na bancada para mostrar efetivamente que é 1 centímetro de massa. 1 centímetro. Um cortador normal. Tá? 1 centímetro. Essa que está aparecendo aí no vídeo, não é bom deixar essas marcas aqui, porque isso aqui, quando estiver assando, ele vai rachar. Mas como a gente não mexeu, mas imagina que a gente tivesse mexido essa massa novamente, você vem e corta. Certo. Sempre procurando aproveitar o máximo que puder. Aqui, ó. Fica legal, olha aqui. Vou deixar aqui junto com a nossa bancada aqui para ver crua como ela fica, né? Vamos lá? Bom, Fernando, eu acho que nosso preparo está pronto, tá pronto, né? Olha. É uma festa serviço quando quente. Né? Vamos lá então, vamos lá. É como o pão de queijo. O pão de queijo não pode ser frio, né? Mas também aqui a gente vai servir ele. Vou colocar aqui os diferentes sabores para você poder... Olha o mirtilo derretendo. Ó, que Tem beleza. Aqui o de mirtilo. Vou pegar um de passas. A gente não assou um puro, então vamos repetir um mirtilo aqui, né? Perfeito. A gente colocou o mirtilo. Certo. A gente pode agora pegar o nosso creme, que tá uma espessura muito legal. Se você quiser aqui nessa fase passar ele numa peneira, ele vai ganhar um tom bem aveludado, tá? Sim, mas tá bem Nos assim. restaurantes a gente geralmente faz isso. Eu vou colocá-lo aqui. Isso aqui é uma proposta de como servir, tá, Caril? A pessoa pode colocar num vidro de chimia. Sim, E deixar até mesmo para fechar, né? Servir ele um pouco mais gelado. E aqui eu vou dar só um toque de carinho aqui para as pessoas do Gourmets na TV. Pra o gente nosso espectador. servir. Vamos botar ali, ó. E nós vamos. E me diz uma coisa, Fernando, tá? A gente, ao comer isso aí, posso comer com espumante, assim, você sentiu? Eu falo no chá e no espumante, né? Um espumante vai bem, mas a gente pode servir aí um vinho mais adocicado também para acompanhar antes de um doce, né? Ou um porto ou um sauternes, ele pode vir um moscatel também, né? Para acompanhar um pouco antes, para abrir os trabalhos da sobremesa, né? Certo. Eu posso preparar um para você provar, Caril? Pode, tem que fazer, porque nós vamos terminar o programa eu provando. Né? Vamos lá. Eu vou dividir aqui. Eu peguei um de mirtilo, tá? Tá ótimo. A gente vai passar esse creme, o lemon curd. Meu Deus do céu. Aqui você poderia colocar uma nata também aqui por cima. Sim, para dar um charmezinho, né? Para dar um nós estamos com muito Ele tempo. Tá quente. Não, se quiser deixar esfriá-lo. Nós estamos com muito tempo aí, ô Beto. Como é que é? Conta para nós aí. Hoje o Vinícius ia vir no lugar da Cris para fazer o tempo, não veio, não. Vamos de transmissão. Então nós temos tempo ainda para conversar um pouco mais, mas eu não vou abrir mão. O Fernando, eu faço aqui o hábito no programa, né? É ter informalidade, mas é tirar os óculos. Ah, sim. Tirar os óculos, que é para poder só ver prazer. Cuidado com a temperatura. Se tiver muito quente. O apresentador já, né? O que prova de comida quente, não? Olha aqui, gente, nós estamos aqui com scones com recheio de lemon curd, né? E uns mirtilos sugeridos pelo chefe Fernando Gadelha. Então eu vou dar uma mordida aqui para vocês para ver que a coisa está funcionando, né? Aqui, ó, com licença. E a massa fica bem macia mesmo. Ela fica crocante por fora, macia por dentro. Não é doce. Não. O creme é que puxa o doce. E se você tivesse com uma nata, uma chimia gelada no meio, também fica incrível. Eu vou sugerir o seguinte, ó. Ou as senhoras de respeito da sociedade gaúcha peguem essa receita, tomem com seu chazinho da tarde, aproveitando esse final de inverno, e não vão se arrepender. Junto com isso, né? Com tudo isso, um cálicezinho de vinho do Porto, ou um vinhozinho meio doce, né? Ou um tipo Sauternes, que aqui no Brasil não tem, mas as nossas vinícolas todas fazem um vinho de colheita tardia maravilhosa. E eu vou dizer a vocês, ninguém vai se arrepender, minha gente. Ou se não quiserem fazer, pode
Pedir para o chefe Fernando Gadelha que a gente entrega aí todas as O regiões chefe de Porto Fernando Alegre. Gadelha, chefe Fernando Gadelha, que tem o Instagram dele, chefe Fernando Gadelha. Né? Então vocês podem encontrar o chefe. Ou então pelo telefone, vou tomar a liberdade de passar novamente, é Vai. o 99115 6227. Além disso daqui tem cheesecake, tem banoffee, tem esse lemon curd no formato de doce que você pode comer. Eu faço ele sobre um bolo de jasmim que fica incrível. Tudo para um coffee break, um brunch aí muito agradável às senhoras da sociedade gaúcha. Beto, deixa eu te esconder atrás da televisão aqui, Beto. Vai, Beto. Atrás da televisão. Daqui a pouco tem o Beto. Eu falo muito do Beto porque o Beto é craque nesse negócio aí de muito tempo. Né? O Beto é o seguinte, logo depois termina o programa, ele sai do nosso estúdio 5 aqui da televisão e vai pro estúdio 2, atendendo o programa Atividade. Né? Por essa razão, né, eu tenho que dizer para ele assim, prova um pouquinho, que ele nunca consegue provar, porque quando ele volta... Já provaram tudo, ele bailou, né? Ele bailou. Então, quando eu tenho a oportunidade, dou uma beirinha para ele aqui no fundo do programa. O programa ao vivo tem dessas aí também, né? Tem dessas também. O chefe Fernando, eu tenho certeza, perdão te pegar o copo do cálice, eu tenho certeza que o nosso programa foi muito agradável. Tu transmitisse não só conhecimento, simpatia e seguinte... escolhesse uma receita maravilhosa para debutar por aqui, que não vai ser a primeira vez. Não foi a primeira vez, mas não vai ser a última, tá bom? Eu agradeço, eu venho acompanhando o programa desde quando eu cheguei nessa cidade muito agradável, de pessoas de muita raça, de muita tradição, e eu faço votos de que eu venha aqui outras vezes, conhecer pessoas como você, muito simpáticas, e trazer aí muitas novidades e dividir conhecimento. Esse é o nosso interesse. Saúde, pessoal. Uma boa semana. Obrigado pro chefe Fernando. Obrigado a vocês. Boa noite. Gourmet da TV volta amanhã com vocês aqui na RDC TV. Boa noite. Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes.